Boa noite, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, queremos te louvar, continuar te louvando, Pai. E nesse momento queremos te adorar e te louvar também através do ensino e da aprendizagem mais profunda da Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja ministrando em nossos corações. Eu peço que o Senhor me use como instrumento Teu, Senhor, vazio de mim mesma, mas pleno de Ti, Senhor, para que as Tuas palavras entrem nos corações dos nossos irmãos e provoquem todas as mudanças e crescimento que Tu desejares, Pai, para que assim Teu nome seja glorificado e a Tua igreja fortalecida aqui na terra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Nós hoje quero compartilhar com vocês uma meditação. O título da meditação é Não Desista. Vivemos momentos em nossa sociedade, em nosso mundo, em que as pessoas estão mais e mais desesperadas, desanimadas. Outro dia eu estava conversando com uma pastora. Ela é japonesa, brasileira, mas descendente de japoneses, e ela leva também a palavra no meio da comunidade japonesa. E ela compartilhou comigo, com meu marido, que no Japão, as pessoas cada vez mais estão mas não crendo em nada. E não crer em nada pode levar ao desespero. As pessoas não creem em divindade nenhuma, muito menos em Deus. E também uma irmã missionária, comentando comigo sobre um sonho que ela teve e ela confirmou, de que na Suíça, um país muito rico, de pessoas com nível social muito alto, jovens, crianças, vão ao suicídio. Pelo desespero, pela falta de amor, pela falta de esperança. E com isso a gente pode parar e pensar, como o ser humano está enxergando a si mesmo? E como o ser humano consegue ficar sem olhar o amor de Deus? Nós, filhos de Deus através de Jesus, somos os responsáveis de levar esse amor, de anunciar esse amor. Nós não devemos desistir disso, e não somente aqui entre nós, mas devemos ter esse olhar para todas as nações. Vamos ler em Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 a 3, e depois pulando 9 a 12. Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 a 3, e depois 9 a 12. Vamos ler. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Versículo 9. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada,
não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Nós vamos estar refletindo sobre esse trecho e outros, mas o que me chamou mais a atenção nesse texto é sobre como lidamos com o cansaço e com o desânimo que surge diante de várias decepções e fracassos da vida. Não somente as pessoas que não têm a Deus sentem desânimo e fracasso. Nós cristãos também passamos por isso. E como nós cristãos, conhecendo a palavra, conhecendo Jesus, tendo o Senhor Jesus como Salvador, podemos enfrentar toda a situação adversa. Muitos de nós, irmãos em Cristo, passam por muitas decepções e frustrações e alguns desistem. Alguns desistem da vida, desistem de tudo, alguns apostatam da fé porque sentem que não há condições de seguir caminhando no sacrifício da caminhada cristã e sofrendo com as adversidades. Mas nós precisamos parar e pensar um pouco qual é a visão que temos que ter de fracasso e de adversidade. Será que fracassar é sempre algo que tem que nos deixar derrotados? Ou será que fracassar, além de fazer parte da vida humana, também em Deus traz uma riqueza e uma aprendizagem? Na verdade, nós sempre devemos pensar, não podemos e não devemos desistir. Como aqui na palavra diz no versículo 3, portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Já parte do princípio que em algum momento iremos cansar e em algum momento iremos desanimar. Já parte do princípio que nós, como seres humanos, como carne, com sentimentos, emoções, expectativas, em algum momento iremos enfrentar fracassos, em algum momento iremos até pensar em desanimar. Mas aqui ele nos chama e diz para que nós olhemos para Jesus e nele encontremos a nossa força. E nele tenhamos a nossa referência. Quando existe o fracasso e quando existe o desânimo, perdemos muitas vezes a referência. Se nós não prestarmos atenção logo no início, em que o desânimo acontece, nós perdemos o foco e podemos nos voltar somente para as nossas emoções e com isso tiramos o foco de Jesus. Aí sim a nossa mente pode entrar numa espiral profunda. Precisamos logo de início entender que devemos manter o foco em Jesus. Sentimos, sofremos, fracassamos, mas tendo o foco em Jesus, a nossa mente sai do foco de nós mesmos e entende e vê em Jesus nosso grande exemplo, nosso grande líder. Muitas vezes enfrentamos dificuldades, contrariedades. Muitas vezes enfrentamos o próprio medo de fracassar, não somente o fracasso, mas o medo de. Muitas vezes enfrentamos medo da crítica dos outros, o que os outros podem falar de nós, o que os outros vão dizer. Enfrentamos frustrações, desilusões, vivemos sensação de incapacidade, de incompetência, e na nossa sociedade, competência é uma palavra-chave. Você tem que ser competitivo. E muitas vezes a sensação de incompetência
nos leva à reclusão, ao medo de não conseguir enfrentar uma sociedade tão competitiva. Mais e mais cristãos muitas vezes nos lançamos em competições desvairadas, querendo também ser melhores, não querendo ficar para trás. Precisamos ter o melhor, o mais caro, precisamos estar sempre no mais bonito, no mais luxuoso e perdemos o foco do que é verdadeiramente valioso. E com isso nós, cristãos, muitas vezes entramos num desgaste espiral em espiral e nesse desgaste não encontramos mais o foco que é Jesus, porque nos perdemos somente em objetivos vagos que a sociedade nos apresenta, somente em sempre ter o melhor e o maior, somente em pensar alto e pensamos alto no mundo material, mas não no mundo espiritual, e perdendo esse foco, a gente entra numa sensação e numa vivência de fracasso. Existem vários tipos de fracasso, mas os fracassos que ocorrem por desviar do objetivo do Senhor na nossa vida são os piores. Fracasso a gente entende que é a falta de êxito, ou seja, eu tinha um propósito, tentei e não consegui. Não alcancei o objetivo. Seria isso, basicamente o fracasso. Não alcancei meu objetivo. Mas a gente tem que entender que o fracasso não é o fim da caminhada. Quando entendemos que na nossa vida vivemos alguns fracassos, muitas vezes pensamos que não conseguimos mais. Principalmente os fracassos de origem emocional. Digamos, você estava namorando, achou que ia casar, não deu certo, fracassei. Se sente o pior das pessoas, sente que nunca mais vai encontrar ninguém, sente que a vida não tem mais sentido. Eu não é, eu vivi isso muitas vezes na adolescência. E na adolescência, a sensação de fracasso é mais intensa ainda, devido à fragilidade que a gente tem no nosso eu. Mas muitas vezes isso pode acontecer também na vida adulta. Não conseguir ter filhos, não casar, não conseguir estudar, não conseguir comprar a casa própria, não conseguir trocar de carro, não conseguir um monte de coisas leva a sensação de fracasso. Não ter amigos, não ter uma vivência saudável, social, muitas coisas podem nos levar ao fracasso. Às vezes tendo objetivos bons e plausíveis, coisas que são saudáveis, às vezes também isso nos faz viver um fracasso. Eu vivi vários fracassos na minha vida. E eu duvido que se eu perguntar aqui, ninguém nunca fracassou, eu acho que não vai ter mãozinha que vai levantar, vai? Acho que não, né? Porque o fracasso faz parte. Faz parte da vida a gente tentar um objetivo, de repente, não deu certo, eu acho que eu planejei isso, mas não de uma forma muito consciente, ou não orei muito, não é verdade? Ou fiquei me baseando no colega ou na amiga e não naquilo que realmente eu podia, ou que eu poderia, o que eu deveria, ou que o Senhor planejava para a minha vida. O importante é a gente entender que quando a gente se defronta com um fracasso, precisamos entender que o fracasso não é o fim da caminhada. A caminhada continua. O fracasso é o fim de um caminho, como uma rua sem saída. Você se deparou com uma rua sem saída, você tem que mudar os teus objetivos e a tua direção. E o fracasso é isso. O fracasso, ele ajuda com que você mude de rumo. E muitas vezes essa mudança de rumo é tão impactante que te faz crescer. A caminhada, ela deve continuar na tua vida. Você nunca deve desistir de caminhar. Nunca deve desistir, principalmente de caminhar na presença do Senhor. Outra coisa que pode nos atrapalhar é o medo de fracassar. O medo de fracassar nos paralisa. O fracasso, ele só acontece se eu tomei uma iniciativa de fazer algo, certo? Tomei a iniciativa, fui naquela direção, fracassei, não deu certo,
vamos refazer os planos e continuar. O medo de fracassar, o medo de que não dê certo, o medo de que eu vá passar vergonha, o medo de que eu vou pagar mico, me paralisa. E isso é pior, porque paralisar, estagnar, pode levar à morte. O medo de fracassar faz com que a gente fique se preocupando demais com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão falar, com o conceito que os outros terão de nós. Ficamos reféns de pensamentos destrutivos. Não é isso que Deus quer para nós. Primeiro, porque a gente está falando de medo. Medo é algo que você acha aqui na Bíblia, mas não faz parte do vocabulário de Deus para uma vida cristã. Uma vida cristã centrada nele. Olha o que diz no versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. O medo vem quando deixamos de olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele não fracassou. Deus não gera fracasso. Em Deus não há fracasso. Ele é perfeito. Mas no fracasso, porque Deus sabe que iremos em algum momento da vida falhar, Ele nos ensina. No fracasso, Deus nos ensina, nos consola e também nos faz crescer. O fracasso pode trazer, na presença do Senhor, um grande ensino e fortalecimento, porque Deus é maravilhoso e é misericordioso, não nos deixa prostrados. Infelizmente, algumas pessoas se frustram e se prostram e não vão ao Senhor e não recorrem ao Pai e com isso não crescem. Ficam frustrados, emburrados, derrotados, reclamões, murmurantes e não amadurecem e não crescem. Somente corre risco de fracassar aquele que se lança na obra de Deus. Quantas vezes nós cristãos entramos em projetos e muitas vezes fracassamos, mas nós pegamos no arado. Em algum momento, por inexperiência, por impulsividade ou por egocentrismo, de repente a gente ficou muito importante naquele cargo, por falta de planejamento ou até por imaturidade naquilo que nos lançamos a fazer, nos leva ao fracasso. E isso realmente pode acontecer. Mas Deus leva em consideração que pusemos a mão no arado. Deus sabe que nós estávamos desejando dar fruto, mas em algum momento a nossa mente deu aquela distraída e a gente desviou um pouquinho. Um grauzinho sim só de sair do planejamento de Deus faz com que no fim do caminho o negócio seja desse tamanho. Mas Deus é tão misericordioso que quando a gente fracassa, o Senhor nos restaura e o Senhor nos ensina. Não devemos desanimar, devemos continuar. Quando o medo nos faz não olhar para Jesus, nós nos afundamos nas nossas incapacidades, inseguranças, impotências. Nós nos tornamos o centro do nosso pavor e nós substituímos a graça de Jesus por nós mesmos, pelo pior de nós mesmos. Devemos cuidar para que isso não aconteça, porque o medo de fracassar é pior do que o fracasso. O medo te paralisa e te faz morrer. O fracasso, Deus usa para você crescer se ele acontecer. Nós vemos isso muitas vezes, que muitos patriarcas e homens de Deus tiveram medo, não é verdade? Moisés teve medo quando foi chamado. E como Deus fez? Deus tratou.
né? Deus deu um tempo, ajudou ele a crescer. Ele teve medo, mas ele não teve medo do fracasso. Ele teve medo dele mesmo, mas ele confessou seu medo e o Senhor ajudou. Quando nós tivermos medo de fracassar, o que eu estou falando desse medo de fracassar? Por exemplo, você sabe que aqui na casa do Senhor é necessário realizar alguém que ocupe um ministério X, qualquer que seja, digamos, infantil, de dar aula para crianças. E você sente no coração que deve ir, mas na tua mente vem o medo de fracassar. E se não der certo? E se eu não souber? E se as crianças forem me odiar? E se eu começar e depois eu ver que eu não dou jeito mesmo? Esse medo que eu estou falando é o medo que vai te paralisar. Quando Deus te chama, confessa o medo. Senhor, eu tenho medo. Moisés confessou o medo. Elias confessou o medo. Senhor, estou com medo. Davi confessava o medo. Salmos e salmos e salmos escritos confessando o medo. Senhor, cuida de mim, socorre-me. Não é assim? Eles confessavam o medo, mas não paravam no medo. O medo, ele vai existir, ele existe. Existem medos que são saudáveis. Eu não atravesso uma avenida com o semáforo de pedestre em vermelho. Eu tenho medo de ser atropelada. E muitas vezes, que estando verdinho para mim, eu espero o ônibus parar. Porque eu já quase fui atropelada por um ônibus com aquele hominho verdinho olhando para mim. Foi por Deus que eu não fui atropelada. O Senhor disse assim, para, eu parei e passou. O ônibus falou, Jesus, obrigada. Acho que ainda tem muito para eu fazer na obra do Senhor. O Senhor me salvou. E não foi só uma vez. Então, existem medos que são saudáveis, sim. Aquele medo do bom senso, aquele medo que o Senhor te disse, se cuida nisso, se cuida naquilo. O temor do Senhor, né? É imprescindível para a nossa vida cristã. Mas o medo do fracasso é diferente desse medo. Ele não é saudável. E se eu me prendo nesse medo e não confesso ao Senhor esse medo, eu não me liberto dele e eu não ando. E eu não ponho a mão no arado. E aí a lição do Senhor, ela vai vir, porque Deus é misericordioso, mas vai demorar mais. Vocês entenderam? Vamos ler aqui na palavra o que o Senhor Deus diz sobre o medo. Vamos abrir em Romanos, capítulo 8, Romanos 8, versículo 15. Diz assim, porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Deus é teu Pai. Põe teus medos para Ele. Expõe teus medos, tuas fraquezas, tuas fragilidades. Moisés dizia, eu sou gago, eu sou um homem que não sou bom de falar, não é? E olha como Deus não se detém pelos teus limites. Deus não se detém pelo teu medo de fracasso, desde que você não se detenha também. Moisés confessou seu medo de fracasso. Qual era? Sou gago, vou tentar falar alguma coisa, eles vão rir de mim, não vão me ouvir, não vão levar o Senhor a sério. Ele pôs 300.000 limites nesse chamado que ele tinha. E Deus disse, não é você que vai, eu vou. E eu vou te usar, você vai ver só, na hora H não vai ter gagueira não, vai sair tudo. Mas Moisés, em primeiro lugar, colocou o limite. Eu não vou conseguir, vou pagar mico, vão me apedrejar, vão rir da minha cara, vão dizer que o Senhor não é Senhor Todo-Poderoso, porque eu vou estar lá gaguejando, Deus mandou dizer. Você entendeu? Ele pensou no limite dele, no medo dele, ele confessou. E Deus mostrou para ele o poder que ele tinha. Ultrapassou qualquer limite humano que ele poderia ter.
Às vezes a gente fica assim, Senhor, mas eu não tenho boa aparência, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho cultura, mas eu não falo direito, eu não sei ler direito, eu não sei escrever, eu nunca fui na faculdade, Deus, eu estou desempregada há tanto tempo, eu não tenho dinheiro nem para pagar um ônibus. Aí você vai falando tudo que você não tem, que você não é, para dizer assim, Deus, eu não sirvo para isso. O Senhor, Ele não vai te atropelar. Mas se você falar, Senhor, eu sinto que eu não sirvo para nada disso, porque eu não tenho nada disso, mas se o Senhor deseja que eu faça, me capacita e eu vou. Não importa quanto tempo demore. Vocês viram aquele moço que eu não lembro, tem um nome diferente, sem braço, sem perna? Lembra dele? Quantas pessoas ele levou ao Senhor através do seu testemunho? Você imagina se ele, por não ter braço e não ter pernas, ele ficasse se sentindo incapacitado, ele se achasse um monstro. Eu sou um monstro deformado, alguém vai ter que me levar e me pôr em cima de uma mesa para as pessoas me ouvirem. E vão rir, e vão dizer que o Senhor não tem poder para fazer crescer perna e braço em mim. Ele não se deteve, não. Mas de dentro dele fluía o amor de Deus. As pessoas viam o amor de Deus naquele pequeno homem. Gente, é isso que eu estou dizendo. Muitas vezes colocamos os nossos limites na frente de tudo. E não colocamos Deus na frente de tudo. Vamos ler em Êxodo 20. Quanto tempo nós temos? Dá. Êxodo 20. Estávamos falando de Moisés. Em Êxodo 20, Moisés responde ao povo: não tenham medo. Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. Medo e temor são coisas diferentes. O temor te leva a não pecar, o temor a Deus te leva a não pecar, porque é respeito. Mas o medo, Deus diz, não tenha medo. Ele diz, tenha temor, mas não tenha medo. São coisas diferentes. Vamos ler também Deuteronômio 31:8. Como é bom abrir a palavra, folhinhas assim, não somente o celular, eu gosto de folhinhas assim. A antiga e boa Bíblia. Deuteronômio 31, versículo 8, diz assim: o Senhor é quem irá à sua frente, Ele estará com você, não o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, nem fique assustado. Sabe, quando a gente vivencia um fracasso, Deus transforma, muitas vezes, o fracasso num momento da gente se tornar humilde, no momento da gente se tornar compassivo e compreensivo, porque no fracasso a gente se sente lá embaixo. O nosso eu está lá embaixinho. Não tem como a gente dizer assim, eu sou o bom, quando eu fracasso. Muitas vezes Deus permite que a gente fracasse, para Deus ensinar para nós uma lição. No fracasso Ele nos ensina, no fracasso nos sustenta e nos consola, desde que Ele esteja sempre à frente, e não nós mesmos, nosso eu, reclamão, o nosso eu que sempre olha só as coisas ruins. O verdadeiro fracasso é desistir de tudo. O fracassado original, ele desiste. Nós, mesmo fracassando, não nos tornemos fracassados, tornemos-nos aprendizes no Senhor. Como diz aqui em Hebreus 12, no versículo 12 também, 12 e 13, diz assim: por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. O Senhor nos diz, não fica fracassado, não fica derrotado.
olha para mim, levanta, fica em pé e continua trabalhando. Continua com a mão no arado. Eu é que te fortaleço. Não se guia mais por você mesmo, nem pela tua aparência, nem pelo que você tem ou pelo que você não tem. A gente, muitas vezes, vê nas pessoas que têm liderança, algum destaque, a gente muitas vezes fantasia que são pessoas que nunca fracassaram na vida, que nunca erraram. Às vezes a gente fantasia nessas pessoas que são o must do must, não é? Mas não, são pessoas normais. São pessoas que simplesmente, quando fracassaram, não desistiram. Se nós olharmos para Jesus, nós vamos ver, ele nunca fracassou. Ele está sempre com a mão estendida para nós. Então, se você conhece alguém que fracassou, alguém que desanimou, alguém que desistiu, levanta o ânimo, leva-te Jesus, mostra o amor do Senhor, mostra que em Jesus todas as coisas são feitas novas. Não importa quantos anos de cristão a gente tenha, sempre estamos aprendendo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar e te agradecer, porque tu és maravilhoso, todo-poderoso. Abba, Pai. Obrigado, Senhor, porque tu és o nosso Pai que nos estendes a mão, mesmo quando fracassamos. Ajuda-nos a não desistir. Ajuda-nos a não ficar olhando para nós mesmos, ou com pena de nós mesmos, ou pensando demais no que os outros vão dizer. Ajuda-nos a aprender a lição dentro do fracasso e a sairmos fortes para não fracassar de novo. E que em nome de Jesus, Ele seja sempre a nossa força, a nossa diretriz, que Ele esteja sempre à frente na nossa vida. Para Ele estaremos sempre olhando, para nunca desistir e nunca parar. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém.